Olá, alunos e alunas do Ângelo Teixeira, do terceiro EJA. Hoje eu estou aqui continuando aquela discussão que eu já vinha fazendo. Vou debater o PET, né? O PET ativo, semana 3 e 4. Vamos lá, né? Nesse momento aqui eu trabalho a noção de teoria política, né? E como isso é interessante dentro das ciências sociais, da sociologia. A política ela é algo que faz parte do nosso cotidiano, não adianta, né? Até o ato de você se isentar de debater política é um ato político, é uma escolha, você está fazendo uma escolha de não falar de política, isso é uma escolha política, você se ausentar do debate, você fingir que as coisas não estão acontecendo daquela maneira, né? Bom, a ideia de política, né, muitas das vezes a gente associa uma ideia de poder. Existe um grupamento de pessoas que exercem poder e outro grupamento de pessoas que não têm poder. Na verdade, existem autores que vão discordar disso daí, né? Vão dizer que, na verdade, o poder está diluído na nossa sociedade, nas nossas relações humanas. Nossas relações humanas, independente de quais sejam, são relações de poder, certo? Essas relações não são só relações de poder, mas também são relações políticas. Tudo na nossa vida passa por escolhas e discussões que são políticas, certo? A nossa forma de estar na vida é uma forma política. A nossa forma de escolher o que nós iremos fazer de nossas vidas é uma forma política. A nossa forma de ter consciência crítica da nossa realidade é uma forma política. Aqui eu coloco uma definição para vocês do que seria o poder, né, dentro da teoria do Max Weber, que é um teórico muito importante da sociologia. Ele vai tratar essa noção de poder diluído ali no que ele chama de sistemas de dominação. Ele vai dizer que na nossa sociedade é possível achar poder de mando e poder de obediência, que isso é legitimado por algum fator. Esses fatores que legitimam, né, são fatores dentro da teoria weberiana típicos ideais, que seriam fatores de legalidade, tradicionalidade e carismático. Legalidade é aquele poder que é exercido através de aspectos burocráticos, né? A noção de mando e obediência aqui ela é legitimada por um processo de criação de leis, de burocracias e assim por diante. Aqui vai dizer quem é aquele que manda, quem é aquele que obedece. No aspecto tradicional, a abordagem se dá na ideia de que dentro de uma tradição, né, existe ali aquele que vai exercer um poder de mando e aquele que vai exercer um poder de obediência. Às vezes eu brinco em sala de aula, né, que o poder tradicional mais recorrente é o poder do pai e mãe com seus filhos, né? Quem diz que seu pai e sua mãe mandam em você é a tradição ou a força do chinelo, né? Mas estou brincando, viu, gente? Sem violência. E também existe o poder que é o tipo de dominação que nós chamamos de carismático. Este daqui ele é legitimado por uma ordem até em certa medida sobrenatural, né, no poder da palavra. É aquela pessoa que tem um poder exercido ali pela demagogia, né, pela forma como ele se impõe, pela forma discursiva, né, e assim por diante, pela questão do heroísmo, da exemplaridade, né, da mudança, da transformação. Bom, aí eu coloco a questão do Foucault, né, que ele vai mostrar essa questão do poder como algo mais diluído na sociedade, né, do micropoder que ele vai falar. Depois eu coloco uma diferenciação entre sistemas autoritários e sistemas democráticos. Isso aqui é uma coisa que eu hoje já tenho um certo passinho para trás, né, porque eu acho que democracias podem ser autoritárias e regimes que são considerados autoritários podem ser muito mais livres, né, e comunitários que as nossas democracias e assim por diante. Mas a democracia nada mais é que esse sistema, né, criado pela Grécia Antiga, no qual é um governo do povo, né, mas não caiam nessa mentirinha, né, não quer dizer que na Grécia todo mundo exercia poder, né, a democracia ela nasce errada, porque quem exercia o poder na comunidade, ali, na sociedade grega antiga, eram homens brancos de uma certa idade e com proventos, né, com dinheiro. Então essa democracia ela nunca foi plenamente participativa e também nunca foi representativa, porque mulheres não eram representadas, escravos não eram representados, e assim por diante. É a burguesia, né, depois lá no século XVIII, com a Revolução Francesa, ela reaviva, né, esse conceito de democracia, e aí ela se instaura no poder,
E ela vende essa falsa ideia que essa democracia que nós temos é uma democracia de representação e de participação. Ora, nós escolhemos aqueles que irão nos representar, né, dentro do campo político, e por isso que é importante escolher aqueles que defendem ideias que são próximas da sua, do que você pensa que seria importante para a sociedade, certo? Aqui eu coloco uma discussão sobre o que ocorreu no Brasil, né, no processo ali de 2014, que foi encaminhado até 2016, que levou ao impeachment da então presidenta Dilma, e esse daqui é um momento extremamente complicado. Você pode acreditar que não houve golpe, né, mas ao que tudo indica, houve sim. Então, voltemos aqui para a gente pensar isso daqui, né? Olhando a situação atual do Brasil, como podemos pensar que nossas escolhas políticas nos levaram onde estamos? Aqui é justamente na questão da ausência, né, de participação das pessoas dentro do campo político. Lembrem comigo, né? O Bolsonaro, ele se elege dizendo que ele não é igual a todos os políticos, apesar de ele ter 30 anos de vida política, né? O que o Bolsonaro fez de bom para o país até hoje? Nada, né? Do ponto de vista dele, ele fez coisas ótimas para a família dele, colocou todos os filhos dele na política e todos os filhos dele estão ganhando dinheiro com a política. Mas de efetivo que transformou a nossa sociedade? Nada também, né? A única coisa que ele está fazendo agora é chacinar os brasileiros aí no incentivo que esse vírus se espalhe. Então, assim, como podemos pensar que nossas escolhas políticas levaram onde estamos? Essa questão da gestão da pandemia, né, nós vimos aí, quer dizer, nós não, eu assisti, né, uma entrevista do nosso prefeito Adelmo Leão, onde ele dizia que ele não ia politizar a pandemia. Como que ele não vai politizar a pandemia? Toda essa pandemia passa por decisões políticas. Por que diabos a China, com bilhões de habitantes, conseguiu um número muito menor de mortes que no Brasil, né? Por que será que nós já estamos aí com mais de 300 mil mortos? Porque nós estamos aí diariamente com mais de 3 mil pessoas morrendo. Porque isso tudo passa por decisões políticas. Ora, a abertura do comércio na cidade de Uberlândia não foi uma decisão política? Do meu ponto de vista foi. Do ponto de vista do Adelmo não foi? Então o que ele é? Ele é político ou ele não é? Bolsonaro também, ele é político ou ele não é? Né? São coisas que a gente tem que se perguntar. Isso passa por decisões políticas, né? A situação que nós estamos atualmente, né, é uma... Desculpa, gente. É uma situação de escolha política nossa, né? Sobre o conceito de democracia e autoritarismo. Podemos afirmar que o autoritarismo exerce maior liberdade do que a democracia? Falso. O Brasil tem uma democracia participativa, onde todos participam? Não. O Brasil tem uma democracia representativa, onde escolhemos aqueles que irão nos representar? Sim. O termo democracia nasce na Grécia Antiga, que significa demos e kratos, povo, né? Demos, governo, kratos, povo. Isso aqui você pode vir aqui em cima e você vai descobrir se é isso mesmo, certo? Onde eu pus isso, né? Aqui, ó. Demos é povo e kratos é governo, né? Então aqui está invertido. Então, seria a letra C. Nós temos no Brasil o que nós chamamos de uma democracia representativa. Semana 4, a definição de pobreza e a discussão dentro das ciências sociais sobre pobreza, né? É óbvio que aqui, né, as ciências sociais vai tentar estabelecer alguns parâmetros de explicação do que é pobreza, né, e passa muito por essa noção de pobreza absoluta e pobreza relativa. O conceito de pobreza absoluta é baseado na ideia de subsistência, sendo assim, tem como referência aquilo que é necessário para uma condição de vida saudável. As pessoas que não têm acesso a alimento, a abrigo, roupas, vivem uma situação de pobreza. O padrão de pobreza absoluta é universalmente aplicável. Acredita-se que o padrão de subsistência humana é próximo considerado às pessoas de idade e físico equivalentes que independem de onde elas vivem. Então, existem também a linha de pobreza, né? Vai existir vários e vários gráficos aqui de comparação, a noção de desigualdade, né, em nível global. Eu pus tudo isso daqui, né, dentro da discussão que nós estamos nos propondo aqui, que seria o produto interno bruto, que seria países de renda alta, que nós consideramos países de renda média, que nós consideramos países de baixa, né? E aqui eu também coloco a discussão da desigualdade no Brasil, né? Essas fotos aqui, né, que se eu não me engano aqui é isso mesmo, é a favela de Paraisópolis, que divide ali, né, espaço com um condomínio de luxo.
A gente já deve ter visto essa imagem muitas vezes, né? Mas ela é nada mais, nada menos como um reflexo primordial da nossa sociedade brasileira, que é uma sociedade extremamente desigual. Se você for pegar, por exemplo, né, 2021 começou com um aumento da miséria no Brasil, mas, ao mesmo tempo, 2021 começou com 11 novos brasileiros entrando na lista de bilionários da Forbes. Ora, se há muita pobreza, há muita concentração de renda. Nós sabemos que nós vivemos num país onde há um alto índice de concentração de renda, logo um alto índice de desigualdade. As nossas elites financeiras e econômicas, elas estão cagando e andando para as populações mais pobres, né? Elas até incentivam, em certa medida, aí, essas políticas de Estado, que são políticas que visam o extermínio dessa população mais pobre. Exemplo claro, nessa pandemia que nós estamos vivendo, se você fizer uma pequena pesquisa, você vai perceber que quem mais sofre, quem mais morre nessa pandemia, são populações pobres, periféricas, pretas e assim por diante. Ora, até o momento, né, até meados aí do final de 2020, entrando em 2021 agora, as nossas elites pouco falavam sobre a pandemia, né, pouco criticavam a postura desse governo, que é sim um governo genocida, que adota políticas de exclusão e de morte, certo? Então, chegou-se o momento que todos os hospitais do Brasil ficaram lotados, até o particular. Então, não interessa a quantidade de dinheiro que você tem, você não vai achar leito para você ir. E a partir do momento que essa elite se viu ameaçada, né, a vida dela ameaçada, aí sim ela conseguiu criar críticas ao governo que aí está. Enquanto era a população mais pobre, favelada, periférica, morrendo, estava tudo bem, essa pandemia correr solta, estava tudo bem, a gente tinha que salvar a economia, deixe essas pessoas irem para a rua, como disse o prefeito lá de Porto Alegre, né, acho que é Porto Alegre, talvez esteja enganado, mas chamando as pessoas para sacrificarem a sua vida pela economia. Eu não quero sacrificar a minha vida pela economia não, viu, gente? Estou de boa. Aqui, é óbvio, né, que o capital ele só nos dá uma opção, né? Ou você sacrifica a sua vida pela economia, ou você sacrifica a sua vida pelo Covid-19 agora, né? Então é essa opção que a política pública desse governo que aí está nos deu. Você tem duas escolhas, sacrificar a sua vida pela economia e sacrificar sua vida pelo Covid, né? Então, assim, você não tem saída, certo? As populações mais pobres, elas precisam comer. Muita da gente, né? Não só elas, né? Todo mundo precisa comer. Mas aí as pessoas ficam perguntando, e o pai de família vai ficar trancado em casa? O problema disso tudo, gente, não é o pai ficar trancado em casa. O problema disso tudo é a ausência de uma política que incentivasse que essas pessoas ficassem em casa, mas que dessem renda para essas pessoas. Lembremos, quando foi votado o auxílio emergencial, quando foi colocado em pauta dar um auxílio emergencial às pessoas, né, o governo que aí está, ele queria dar R$0, ele não queria dar auxílio nenhum. Ele foi pressionado e aí ele colocou que ele iria dar R$200. E aí esse projeto foi votado pela Câmara dos Deputados, né, pelo Senado, e aí nós tivemos o quê? Uma aprovação de 600 para pessoas, né, que poderiam ficar em casa e 1.200 para mãe solteira. Ainda é um valor pequeno, mas é um valor muito maior do que aquele prometido pelo governo. Porque para esse governo, sejamos muito francos, muito claros, certo? Vale sacrificar a vida de pobre para salvar a economia. Salvar a economia, porque não salvou. Nós estamos num desastre econômico, num desastre de saúde e num desastre moral. É isso que nós estamos vivendo atualmente, certo? Sobre a noção de pobreza dentro das ciências sociais, é possível afirmar que acho que o vídeo está ficando muito longo, então eu já vou direto à resposta, seria a letra E. O conceito de linha de pobreza é baseado no preço de mercadorias básicas necessárias para a sobrevivência humana em uma determinada sociedade. Sendo assim, os indivíduos cuja renda fica abaixo da linha de pobreza vivem na pobreza, né? Na miséria, vamos ser mais claros. Sobre a desigualdade presente na sociedade brasileira, não podemos afirmar que o Brasil é um país que permanece centrado em uma estrutura permanente de extrema desigualdade. Sim, o Brasil é um país que permanece centrado as suas relações nessa extrema desigualdade. A maioria da população brasileira cometida pela desigualdade é a população negra, sendo que isso possui uma ligação intrínseca, né, com a nossa história escravocrata. Verdade também.
Quando olhamos as estruturas sociais brasileiras, podemos perceber que os homens brancos vêm perdendo sua centralidade na sociedade. Sendo assim, a renda entre brancos e negros apresenta um pouco a diferença. Não, senhor, olha aqui ó, a diferença. Um homem branco formado, ele está em média num salarial de R$ 5.424. Um homem negro formado está numa média salarial de R$ 3.829. E a mulher branca acima do homem negro, e a mulher negra piorou, porque nós não somos só uma sociedade racista, desigual, nós também somos uma sociedade machista. Vivemos num modelo de sociedade onde imperam estruturas conservadoras que por si só são misóginas ou machistas, né? Dificultando ainda mais qualquer processo de ascensão social para o gênero feminino. Verdade. O alto índice de violência policial é um reflexo do racismo estrutural da nossa sociedade. Verdade também. Aqui seria a letra C. É isso, pessoal. Espero ter ajudado. Um vídeo longo, mas a gente fica por aí. Espero poder ajudá-los no próximo bimestre também. Forte abraço e até a próxima.